Absenteísmo. Imagine que um funcionário falte com frequência, isso vai afetar a organização, levando em consideração os custos dos produtos e serviços. As faltas variam entre justificadas e injustificadas. É importante lembrar que algumas pessoas ficam nas organizações por longínquos anos, já outras saem com muita frequência. Esse indicador é conhecido como rotatividade ou turnover. Para fins de rotatividade são contados somente desligamentos que serão substituídos, já que será preciso contratar uma nova pessoa para a vaga faltante. As organizações possuem normas que devem ser seguidas e podem ocorrer de algumas pessoas não se adaptarem a elas. Nesse caso, estaremos diante da inadaptabilidade das normas. Estas variam de simples e complexos. Exemplo, não ouvir som alto nas dependências do trabalho até um roubo de algo na empresa. Cabe aos gestores compreender por que esses casos estão acontecendo, porque as pessoas não conseguem se adaptar às regras e mais além buscando soluções para auxiliar e motivar esses indivíduos. O indivíduo precisa pôr em prática a cidadania organizacional, indo além das metas que lhe são elencadas. É como dar o sangue pela empresa. A participação no trabalho faz com que o indivíduo que ali trabalha consiga se identificar com o trabalho e as normas impostas. Depende do tipo de organização, até recompensas são afetadas como forma de satisfação pelo trabalho prestado. A qualidade de vida também entra nesse quesito, pois para que os funcionários sejam mais produtivos e menos faltosos, até academias de ginástica são afetadas para o equilíbrio físico e mental. Desafios. Alguns desafios são enfrentados para a manutenção sadia do comportamento organizacional, como as crises financeiras e crescimento econômico, a globalização que faz com que todos os envolvidos de uma organização estejam em qualquer lugar do mundo e que não consigam focar na necessidade da pessoa. Você quer ter pessoalidade? Pense em quantos atendimentos são feitos por telefone e quanta frisa nos é passada. O conhecimento e a inovação faz com que as organizações fiquem sempre atenadas, não podendo andar para trás da tecnologia. Hoje o conhecimento é a principal matéria-prima de muitas organizações. Separar a vida profissional da vida pessoal é um dos grandes desafios. Isso vale tanto para o gestor quanto para o funcionário de modo amplo. Se o pessoal está abalado, consecutivamente irá rebombar na empresa, diminuindo assim a produtividade, causando erros irreversíveis. Comportamento organizacional positivo. Para atender às expectativas dos clientes e reduzir custos, muitas organizações optaram por buscar um comportamento positivo no ambiente de trabalho, atraindo talentos para dentro do seu espaço e motivando a continuarem sempre melhor. As organizações têm uma estrutura que define e delimita qual é o comportamento, quais são as responsabilidades de cada um dos seus membros. Portanto, certo. Questão número 2. Respeito do comportamento organizacional. Julgue um item. O comportamento organizacional é o ramo que investiga o impacto que os indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para melhor eficácia organizacional. Atitude certa. Quanto à gestão de pessoas, julgue item. O comportamento organizacional é o ramo que investiga o impacto que os indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações. Tá bem? Certo. Organizacional. A cultura organizacional é um padrão de assunto básico compartilhado que a empresa aprendeu como uma maneira de resolver seus problemas de adaptação externa e de integração interna. Ela funciona bem a ponto de ser considerada válida e desejável para ser transmitida aos novos membros. Em suma, é a maneira vigente de perceber, pensar e sentir em relação a todos os assuntos e aos seus problemas. Ou, em outras palavras, como as coisas são entendidas e aceitas internamente pelas pessoas em cada empresa. É a maneira costumeira e tradicional de pensar e fazer as coisas, que é compartilhada por todos os membros da organização e que os novos membros devem aprender a aceitar para ser aceito na empresa.
Em, o- em outras palavras, a cultura organizacional representa normas informais e não escritas, que orientam o comportamento dos membros da organização no cotidiano e que direcionam suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais. No fundo, é a cultura que define a missão e provoca o nascimento e estabelecimento dos objetivos da organização. A cultura precisa estar alinhada com todos os aspectos das decisões e ações da organização, como planejamento, organização, direção e controle, para que estes sejam aceitos, compreendidos e executados. Os componentes da cultura organizacional. A cultura apresenta 3 diferentes níveis ou estratos. Artefatos são todas as coisas físicas e concretas que no seu conjunto definem a cultura e revelam como ela dá atenção ao que é visível e perceptível. Fazem parte do primeiro nível da cultura, o mais superficial, visível e perceptível. São todas as coisas que cada pessoa vê, ouve e sente quando se depara com uma empresa. Os artefatos são compostos por produtos, serviços e padrões de comportamento dos membros de uma organização. Quando se percorre o escritório de uma empresa, pode-se notar como as pessoas se vestem, como elas falam, sobre o que conversam, como se comportam, quais são os assuntos importantes e relevantes para elas. Artefatos são todas as coisas ou eventos que podem indicar visual ou auditivamente como é a cultura da empresa. Os símbolos, história, heróis, lemas, cerimônias anuais são também exemplos de artefatos. Valores compartilhados são os valores relevantes que se tornam importantes para as pessoas, que definem as razões pelas quais elas fazem o que fazem, funcionam como justificativa aceita por todos os membros, constitui o segundo nível da cultura corporativa. Pressuposições básicas são as crenças inconscientes, percepções, sentimentos, pressuposições dominantes nos quais membros da organização acreditam, constitui o terceiro nível da cultura corporativa, mais íntimo, profundo e oculto. A cultura prescreve a maneira certa de fazer as coisas na empresa, muitas vezes por meio de pressuposições não escritas e nem sequer faladas. Assim, artefatos, valores compartilhados entre os membros de pressuposições básicas constituem os principais elementos para se conhecer e compreender a cultura de uma empresa. Da mesma maneira como não existe duas empresas iguais, também existem culturas e culturas. Algumas são estáveis e conservadoras, mantêm ideias, valores, tradições e costumes arraigados, retrógrados que não mudam com o tempo. O perigo é que o mundo muda, assim como o contexto em que a organização está contida, mas ela se mantém imutável, como se nada houvesse mudado.